E aí, vambora, grupo? Vamos começar então definitivamente a entender um pouquinho sobre por que você fracassou até hoje, porque agora você vai conseguir? Então vamos lá. Eu venho explicar aqui nesse vídeo para vocês nossa mente. Hoje nós vamos começar a dar início a esse processo que é entender um pouquinho da mente humana. O que eu quero trazer para vocês é que, de fato, gente, o grande problema da medicina atual e dos profissionais da área da saúde, principalmente, é que nós estamos sendo especialistas, cada vez mais especialistas, especialistas em determinados assuntos. Então, você tem aí o especialista em exercício, o especialista em nutrição, o especialista em qualquer outra especialidade médica. Mas acontece uma coisa: os especialistas estão esquecendo que estão tratando seres humanos e que seres humanos não são só rim, não são só coração, não são só seres que comem, não são só seres que fazem exercício, somos seres humanos. E essa especialidade toda tá levando a gente a tratar o específico daquela área, sem considerar que aquele problema está em um ser humano, que é um ser humano que não tem subdivisão. Seguinte, seres humanos são formados, né, de corpo e mente, ok? Corpo e mente não tem divisão. Se você acha que o papel do emagrecimento é puramente fisiológico, você está completamente enganado. Nós somos formados por uma mente que é a capacidade, a funcionalidade de um cérebro, certo? Então a função do cérebro é a mente. E a mente, ela tá dividida em 3 fases aí. É a mente reptiliana. O que seria a mente reptiliana? É uma primeira mente, é aquela mente que a gente nasce com ela, é a mente que determina que nós somos seres humanos, certo? Ela é uma mente instintiva, ok? Ela que baseia as nossas emoções base, as primordiais. Basicamente, raiva, alegria, tristeza, repulsa e medo. Essas são as 5 emoções bases do ser humano, certo? Essas emoções, elas existem para nos proteger. A mente reptiliana, ela também tem a função de manter o nosso sistema em funcionamento. O que seria isso? Seria controlar funções básicas como respiração, frequência cardíaca, certo? Essa mente reptiliana, ela se forma até aproximadamente aí os nossos 7 anos, que é aquele nosso primeiro estágio de evolução e de aprendizagem da formação da personalidade. A partir daí, não que seja a partir daí, mas principalmente a partir daí, conforme a gente cresce, a gente vai desenvolvendo uma outra mente. Desde que nascemos, mas principalmente a partir dos 7 anos. A gente vai desenvolvendo uma mente que a gente chama de emocional, certo? Essa mente emocional, ela está relacionada a sentimentos. O que seriam, então, basicamente os sentimentos? Eles seriam essas ligações entre essas emoções raiz. Então, quando você sente raiva, você sente apenas raiva e você aprende a lidar com isso. Quando você sente medo, você sente apenas medo. E aí o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, porque o medo se mistura com a raiva, ou o medo se mistura com a alegria. E assim vai se expandindo e a gente vai criando e gerando novos sentimentos, certo? Essa mente emocional que vem acima da reptiliana,
é uma mente mais complexa. E depois disso, eu digo depois, mas não existem separações, tá? Nesse desenvolvimento. Eles acontecem todos juntos, entretanto, nós vamos conseguindo dominá-los. É como se a gente desenvolvesse, maturasse e pudesse transcender aquilo, que é assim que funciona no ser humano em todos os aspectos. Mas eles, como um processo, é dessa forma que se desenrola. A gente teria aí uma mente que é o que a gente chama de racional, que é uma mente pautada nas emoções bases, já na mente emocional e na reptiliana. Quando nós temos ela em controle, essas duas, a gente teria aí o que a gente chama de mente racional, certo? Tudo isso vai sendo desenvolvido ao mesmo tempo, cada um no seu ritmo, da sua forma. É só para que vocês entendam essas divisões. A mente racional, então, ela tá ligada totalmente ao raciocínio lógico, certo? Mas o que seria raciocínio lógico? Por que algumas pessoas têm o que eles chamam, que a gente chama de mente positiva, né? São pessoas para frente, são pessoas de visão, são pessoas felizes, são capazes de superar problemas sem se abalar, e algumas pessoas tendem a ser destrutivas nos seus comportamentos, né? Que são baseados nessa mente racional. Isso acontece exatamente pela forma como esses seres humanos aprenderam a lidar tanto com as suas emoções raiz, que são aí pautadas em cima da mente reptiliana, quanto com os seus sentimentos pautados aí na sua mente emocional, tá? Por conta disso, é que existem pessoas que são mais positivas e são felizes. Apesar de qualquer coisa, você sempre enxerga um sorriso no rosto dela. E pessoas que são mais depressivas, tristes. Tudo tá tudo ligado. Sentimentos que foram expostos, que essas pessoas são expostas. Eu digo na infância porque é quando realmente a gente tá aí nessa época de experiência da vida, de enxergar o que é a realidade, o que é o mundo e como se comportar. Então, assim, se pessoas que foram muito pautadas em sofrimento, em vendo tristeza, vendo doença na família, vendo pai e mãe sofrer, enxergam a realidade de um filtro de realidade, enxergam através de um filtro mais triste de realidade, porque aquilo para ela é o normal. Aquele tipo de comportamento é o normal. Pessoas que já não tiveram menos problemas ou não foram tão expostos a esses problemas, expostos emocionalmente mesmo, tem a tendência de enxergar a vida de uma forma mais positiva. Aí você vai falar, tá bom, Déia, mas tem gente que sofreu pra caramba e não se abalou e conseguiu dar a volta por cima e foi embora. O que eu quero trazer pra vocês é que, assim, independente do sofrimento que aquela pessoa passou, o fato é neutro. É o filtro como a pessoa enxerga e lida com aquilo que vai basear o seu comportamento futuro. Eu posso ter visto entes queridos morrerem na minha frente. Se aquilo foi através do meu filtro de percepção naquele momento, foi levado de uma forma, conduzido de uma forma natural, eu posso não ser traumatizado por esse fato. Mas, se aquilo me expôs a emoções e foi fortalecido por quem estava de fora, foi reforçado, e além dessa emoção negativa que isso me trouxe, isso pode ter me traumatizado e eu posso carregar isso para a vida toda, certo? Então, tá aí a explicação do porquê existem pessoas que, mesmo passando por situações adversas, conseguem olhar para frente e seguir, e pessoas que passam por, às vezes, situações que nem são tão graves assim, sucumbem e vivem numa constante tristeza. Trazendo essa informação para vocês, eu abordo que a mente reptiliana, depois, quando nós estamos formados como adultos,
ela cai aqui no nosso inconsciente. Esse é o nosso iceberg da consciência. Olha só, nosso inconsciente. Como vocês sabem, um iceberg ele tem o topo pequeno, mas a base dele é muito grande. Então a mente reptiliana tá aqui no inconsciente. Isso, na fase adulta, é o que modula nossas emoções, certo? Aqui nós estamos subindo um pouquinho, afunilando a base desse iceberg, nós temos o subconsciente, certo? O subconsciente ele tá relacionado ao que você tem de memória, tem de lembrança. Então, dependendo do que uma situação te expôs a determinada emoção, você lembra dela com uma intensidade maior ou menor. Por isso que às vezes algumas pessoas, só um exemplo, rejeitam não, ou não dão tanta importância ou não se lembram tanto de momentos felizes que viveram na família e lembram tanto da surra que levava e das broncas, dos castigos dos pais. Tem gente que, apesar de sofrer muitos castigos, passou por isso numa boa. E tem gente que pode não ter vivido com tanta intensidade essa fase e que arrasta isso e vai enxergando pai e mãe e as histórias, as situações que viveram como um bicho de 7 cabeças, imaginando e trazendo uma lente de aumento para esses problemas, tá? E aí aqui, ó, no topo no nosso iceberg, a gente tem o que a gente chama da nossa mente racional, que é o nosso consciente. O nosso consciente, ele tá pautado nos seus pensamentos, no pensamento lógico, planejamento, contagem, a razão, certo? Esse é o nosso consciente. Perceba que o inconsciente e subconsciente tem aqui dominam o nosso consciente em mais de 95%. Para baixo desse iceberg aqui é o nosso inconsciente e subconsciente. O nosso consciente está aqui, ó, limitado em no máximo 5 a 10%. Gente, é por isso que você faz o que faz, é por isso que você pensa o que pensa e sente o que sente. E por isso que você não consegue o resultado que você quer. Por isso, estamos colocando o dedinho no que realmente vai fazer a diferença nesse processo, que é mexer no seu inconsciente e reprogramar o seu subconsciente, certo? Vem comigo pro próximo vídeo que eu vou falar mais sobre isso. Tá ficando bom, tá esquentando, vai ficar ainda melhor quando a gente começar os nossos exercícios. Bora mudar? Vem comigo.